Esta conferência será gravada agora. Que tem que estar Campos William. Evelyn Peixoto. The early bird eats the worms, Phil. Got one that eats them. Maravilha, Alessandra, Rosicléia, Luísa, Flaviane, Sara, Júlia, Cauã. Até o William tá aqui. E aí, meu amigo? Já tá me ouvindo? O café tá gelado. Já tá gelado. Obrigado. Bom, vou esperar aqui mais uns 3 minutinhos só para o pessoal chegar e a gente começa, tá bom? Tem muito assunto. Boa parte é revisão, boa parte é aprofundamento. Para a gente poder arrebentar nesse sábado, hein? Tem prova no sábado, nosso primeiro simulado. É isso aí. O simulado tá bonito, hein? Olhei hoje de novo para dar aquela última revisada. Bonito. Fico imaginando quem vai estar na praia sábado, triste, morrendo de inveja de vocês que vão estar fazendo prova. Todo mundo queria estar ali fazendo prova no lugar de vocês. Essa foi demais. Essa doeu. Essa doeu, professor. E aí, meu querido, Esse hein? sarcasmo do Felipe mata qualquer um. Felipe é assim, galera. Não recebeu hoje? Que bom, porque vai economizar. É isso, sempre o lado positivo. Socorro. Amigão, 318 inscritos para o simulado, tá bom? Eu queria 900, mas tá bom. É importante convencer esse pessoal a fazer a prova, né? Pessoal do Tá bom, online, então, pessoal? Amanhã, acostumado, pessoal do quem é de online. medicina tem... Amanhã, quem é de medicina tem química com gel, tá? Isomeria. E a galera de fraca em física tem 00 às 8 com o chileno, tá bom? É isso aí, vamos mobilizar esse pessoal para fazer prova. A gente no finalzinho, em cima da hora, o pessoal se inscreve, né? Vaga em faculdade também não é para todo mundo, né? Para quem estuda, se dedica. Passa quem se dedica. Não adianta achar que gênio passa. Tem muito talento aí que, sem disciplina, não arruma nada. Agora, o pessoal disciplinado, organizado, comprometido, o esforço ele sempre é recompensado. Façam tudo, não percam uma aula. Prioridade é a tua preparação. Depois que você passar, que sai o resultado, aí a gente marca lá uma festinha, vocês convidam a gente para as festas na faculdade, as chopadas, entendeu? Até lá, é preparação intensa. Se está namorando, termina, entendeu? Se está com muito trabalho, diminui. O importante é você se preparar, tá certo? Não deixa ninguém te atrapalhar, não. É isso aí, vai rolar. Falou que vai pagar. Ô, Felipe, tu deu uma aliviada neles, hein? Tu Por deu uma quê? aliviada neles, hein, Felipe?
Ah, em história você só botou algumas coisas que a gente já deu. Reparou? Fui bonzinho, fui bonzinho. A prova tá só no nível NASA. Mentira, mentira, não tá não. Deixa eu falar. Alunos, Felipe, tem um buraco aí na segunda-feira, na turma de Direito, estava pensando em corrigir a prova de português com a Dani e com a Gabi. O que você acha, o que vocês acham? Porque semana que vem, terça, tem 2 aulas de correção de revisão de matemática. Na quarta, tem revisão de Química 00, que vai ser usada para o simulado. Já combinei com a Neide. Na quinta, tem Física. E na sexta, a gente tem Física de novo. Então, na semana que vem tá recheado, entendeu? O que vocês acham de segunda à noite? Só eu que tô ouvindo a voz do William. Corrigir Tá a falando? prova de sábado de português com a professora. Eu vou botar no Google Forms amanhã, mas o que Teu áudio tá pipocando muito, vocês William, não tá dando para entender. acham? Bom, mas se a aula é segunda-feira, eu apoio, hein? Concordo. Ainda mais português, que é sempre bom fazer uma análise criteriosa da. Importante. Não tá me vendo, não? Tô aqui, Sara, tô aqui, tô aqui. O William caiu? Não, tá aqui, mas travou. Correção de português na segunda. Eu apoio. E aí, vamos começar? Já deu bastante tempo, né? 10 minutos aqui. Não sei se o William volta. Se ele voltar, ele interrompe a gente, não tem problema. Mas botem aí que é aula na segunda, hein? E aí, já estão vendo a minha tela? Maravilha, maravilha. No meu aqui eu não consigo acompanhar o chat com vocês mais, tá? Antigamente ele ficava na frente da imagem. Agora não fica mais para mim. Lamentavelmente. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um esqueminha para poder
ver vocês e a apresentação também, tá? Mas aí também não tem problema, se surgir alguma dúvida, você abre aí o microfone e fala comigo, certo? Deixa eu botar aqui assim, ampliado. Pronto. Acho que assim melhora. Pois é, André, esse meu computador aqui é ótimo, mas compatibilidade não é o forte dele, sabe? Me atrapalha bastante nesse sentido. Mas vai dar tudo certo, vai funcionar. Vocês estão vendo a imagem inteira aí para mim? Eu tento aqui acompanhar só o chat. Sim, sim. Maravilha. Então, vamos começar aqui. Eu separei alguns slides, isso, de conceitos. Eu separei alguns slides aqui, importantes. Espera aí que eu apertei alguma coisa que eu não devia. Não, tá certo. Nossa, o chat voltou lá em cima. Vamos lá, hein? Separei alguns slides aqui dos temas centrais que estão na prova. A gente já viu alguns desses assuntos lá atrás. Outros vão exigir aí um aprofundamento, tá? O primeiro assunto que vai aparecer em algumas questões é o que fala sobre os conceitos chaves da geografia, tá? Esses conceitos chaves estão aí separados, são esses 5 principais. Eles têm uma íntima relação entre eles, mas cada um vai apresentar um significado dentro do espaço geográfico de uma maneira diferente. De todos esses, o espaço geográfico é o mais generalista dos conceitos. Todos os outros, lugar, paisagem, região, território, estão dentro do espaço geográfico, tá? O espaço geográfico é o espaço em que há a interação do homem com o homem e do homem com a natureza. Qualquer espaço no planeta Terra faz parte do espaço geográfico. Agora, quando eu começo a fazer análises específicas dentro do espaço geográfico, eu posso falar, por exemplo, do conceito de paisagem, que é muito parecido com o espaço geográfico. A única diferença é que esse espaço, né, geográfico analisado como paisagem, ele é mais estático. É aquilo que eu vejo, que eu observo no meu recorte visual, que eu sinto, no caso do cheiro, né, dos gostos, mas eu não necessariamente entendo por que os elementos ali estão. A paisagem pode ser natural, ou parecer natural, pode ser uma paisagem humanizada ou cultural, que é modificada pelo homem, é o caso do espaço urbano, por exemplo. O importante é saber que a paisagem é um recorte estático, em que eu vejo os elementos que ali estão, mas eu não necessariamente entendo a relação que existe entre eles. Por que eles estão ali? Vou dar um exemplo simples, tá? Estou olhando aqui da varanda, aí eu vejo prédios, vejo casas, vejo ruas. Eu vejo, mas não entendo a importância de cada uma dessas coisas, né, estarem onde estão. Como espaço geográfico, eu entendo isso como um espaço dinâmico. Tem prédio, porque é uma região com grande concentração populacional, então as moradias verticalizadas são necessárias para ter espaço para todo mundo. Nós moramos uns sobre os outros, é o meu caso aqui. A rua, para o pessoal poder circular, são vias de circulação rápida e assim vai. Esses dois são os mais parecidos, tá bom? Embora apresentem aí algumas diferenças. O outro conceito é o conceito de lugar. Esse é o mais legal de todos, a gente trabalhou bastante esse termo nas nossas aulas. O conceito de lugar, ele cria uma relação de pertencimento do indivíduo com o ambiente ali que ele convive, né? A ideia de lugar é uma ideia de sentimento de pertencimento ali
daquele espaço de convívio, de cotidiano. O espaço não necessariamente é o melhor, é o mais bonito, mas ele tem ali um laço afetivo com você. Uma questão muito famosa de concursos, já caiu várias vezes, fala sobre a música do Arlindo Cruz, sambista, fazendo uma ode à Madureira, né? O Meu Lugar, é o nome da música. Quando você lê a letra, dá a impressão de que Madureira é espetacular, que é lindo, porque ele fala de uma forma romântica, de uma forma sentimental, com uma relação afetiva por conta dele ter nascido naquele lugar. Se fosse tão bom como ele retrata, talvez ele até estivesse morando lá ainda, mas não é o caso. É uma lembrança agradável daquele ambiente que ele tem familiaridade, que ele tem identidade. Beleza? Tem que pensar isso. Região e território já são conceitos que estão mais intimamente ligados. Território se estabelece de maneira bem simplificada a partir das relações de poder que existem sobre o espaço geográfico. Vou dar um exemplo. O território nacional é marcado por fronteiras. A fronteira é uma fronteira política. Tudo que acontece dentro da fronteira brasileira está submetido a uma ordem de poder, que vem dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas depende fundamentalmente para a proteção da soberania nacional das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas é defender a soberania nacional. O território, por exemplo, proteger as fronteiras. Sempre que, atenção, se estabelecer, isso vai estar em tudo que é a prova que vocês vão estudar, que caiu o conceito de território, tá? Uma relação de poder que se estabelece sobre o espaço geográfico, o conceito é a territorialização. Um exemplo prático. Tá? A milícia resolveu invadir uma comunidade e tomar conta daquele espaço, exercendo ali uma cobrança sobre segurança, venda de gás e TV a cabo, né, o GatoNet. Armados protegem aquela área, submetem aquele grupo a um exercício de poder que não é do Estado. Isso vale para o tráfico de drogas, tá? Não importa. Nesse caso, aquele grupo está se materializando naquele espaço a partir do conceito de poder que é feito pelo território, a territorialização. Vale para qualquer tipo de exemplo em que haja dominação sobre o espaço geográfico, ok? Deixa eu ver aqui no chat. Não faz muito tempo, por conta até das Olimpíadas, da Copa do Mundo, especialmente na capital, né, no Rio de Janeiro, houve um projeto ligado à polícia, né, infelizmente a sua sequência ficou muito comprometida, que era o projeto de polícia pacificadora, em que eles ocupavam as comunidades, além de levar segurança e remover o crime organizado dos lugares, também criavam uma nova ordem social, de controle das atividades dentro da comunidade. Simultaneamente, o Estado vinha levando creche, levando saneamento, né, levando escola, levando posto de saúde. Exatamente. As UPPs. Exatamente. À época, os comandantes, né, que eram responsáveis, eles falavam do Estado recuperando as áreas que foram perdidas para o tráfico, para as redes criminosas. Aí eles chamavam isso de, eu vou escrever no chat inclusive, hein? Reterritorialização. Tá?
reterritorializar, recuperar o território perdido para o crime organizado. Tá? Rômulo, eu conheço bem de perto o projeto. Em alguns lugares ele ainda tem uma boa eficiência, mas de fato é muito difícil você imaginar que uma única viatura, com as armas que tem, que aquele tipo de policiamento ostensivo vai conseguir, né, resistir à influência das redes criminosas muito poderosas nesses lugares. Né? Eu não falo nem de questão de corrupção, porque certamente é um grupo menor, lamentavelmente a gente sabe que isso existe, mas é um grupo muito menor dentro da corporação, certamente é. Mas o problema maior é a precariedade, a falta de estrutura. É difícil você conseguir manter sob controle uma área sem ter investimento para isso. Realmente era um projeto muito legal, uma pena que o Estado tenha mergulhado nessa miséria extrema e a gente não tenha recursos dos mais básicos para proteger a população. Mas aqui o importante é ver o conceito, tá? Reterritorializar, recuperar, exercer o poder sobre o território, recuperando o que foi perdido para o tráfico. Ok? E por último, o conceito de região. Região é o conceito que busca separar o território a partir de um conjunto de características que possam diferenciá-los. Vou pegar o caso brasileiro, território nacional, e falar sobre a regionalização que é feita pelo IBGE oficial, chamada de político-administrativa, ou macro-regiões. É aquela que separa o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse é um jeito de dividir o Brasil. Ele segue ali um conjunto de critérios. Respeitar os limites políticos dos estados, né? São regiões com limites fixos, rígidos. O critério é meramente político-administrativo. Agora, eu poderia dividir o Brasil por regiões naturais. Já foi assim no passado. Separar, por exemplo, pelos domínios vegetais: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Então, usei um outro critério físico, natural, para delimitar os territórios e separá-los a partir dessas características naturais. E existe uma, que é a regionalização chamada de geoeconômica, que divide o Brasil em 3 regiões e separa eles por critérios econômicos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Eu posso separar, regionalizar por religião dominante, por língua, né, por características alimentícias. Eu posso usar qualquer tipo de critério, desde que haja possibilidade de comparar e separar os lugares, para poder dividir o território em quantas regiões ou sub-regiões eu achar necessário. Então, no caso da região, o que eu tenho é uma diferenciação dos espaços delimitados a partir de um conjunto de características. Há 3 questões do simulado que relacionam esses conceitos de maneira direta, e você vai ter que saber identificar sobre qual essas questões estão falando. Sim, Pedro, existe uma outra classificação chamada de 4 Brasis, feita até pelo Milton Santos. Essa avançou muito pouco, é pouco usada, e separa o Brasil, como o nome já diz, em 4 partes. E aí ele cria uma chamada região concentrada. Pega sul do Brasil, parte do Sudeste, ele integra essa região a partir de características associadas à globalização, a região mais integrada à lógica global da economia. Tá? É sempre muito importante reavaliar esses critérios de classificação, ou até criar novos critérios, porque
toda generalização, o regionalismo não deixa de generalizar uma grande área, né? Ele acaba cometendo equívocos. Né? Se eu estabelecer um critério em uma determinada área, eu certamente vou desconsiderar as exceções. Isso acontece para qualquer uma, tá? Existem vários exemplos de várias regionalizações que contrariam essa lógica. Em aula, a gente trabalhou, inclusive, com a classificação da América. Lembram disso? Quem estava na aula da regionalização, dos conceitos gerais, né? A gente falou de América anglo-saxônica, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, né? A Groenlândia, e esqueceu que a presença latina estava lá na França. É um país de um binacionalismo, né? Inglês e francês, os franceses de origem latina. Assim como na América Latina, da qual nós, né, fazemos parte, eu tenho países como o Suriname, a Jamaica, que tem colonização de origem anglo-saxônica. Então, olha quantos generalismos acabam excluindo, mesmo com o critério que é estabelecido. A gente até chegou numa conclusão, lembra? Que, embora o critério fosse histórico-cultural, o que estava sendo realmente usado era a forma até discriminatória da América desenvolvida para a América subdesenvolvida. A desenvolvida anglo-saxã e a subdesenvolvida, a chamada América Latina. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Pergunta agora, senão eu mudo de assunto. Show de bola. Então, Professor, poderia explicar de novo o espaço geográfico? claro, posso sim. O espaço geográfico nada mais é do que o espaço em que há a inter-relação do homem, com a espécie, e do homem com a natureza. Então, tudo que existe no planeta é espaço geográfico. Todos os outros conceitos estão inseridos no espaço geográfico. Da preservação de uma área, à construção de uma cidade, essa interação do homem com as espécies e com a natureza define-se pelo espaço geográfico. E o que são as inter-relações? São as relações dinâmicas, né? Qual é a razão das interações acontecerem? Mesmo que eu tenha um recorte só, como se fosse uma janela, né? Estou olhando pela minha varanda aqui. Os elementos que eu vejo, eu entendo a razão das interações entre eles. Tudo bem? Beleza, ó, conceitos chaves, eles são muito generalistas mesmo, tá? Só que tem caído demais nos concursos. Não é só no Enem, não. Tem caído demais, então tem que ficar muito atento com o exemplo que vai ser dado. Eu peguei aqui os principais, porque se falar sobre sentimento de pertencimento, de relação afetiva com o lugar, conceito de lugar. Dividir o espaço a partir de critérios, região. Falou do exercício de poder sobre, né, o espaço, território, e assim vai. Show? Beleza. O próximo assunto que vai estar na prova fala sobre estrutura geológica, classificação do relevo, agentes externos do relevo. É um assunto muito importante na prova do Enem. A gente ainda não teve todas as aulas sobre esse tema, mas é importante que a gente avalie. Meninas que estão me dando suporte aí, apareceu uma mensagem estranha aqui, vermelho, dizendo que vai desligar em 1 minuto. Vocês viram isso aí? Que estranho. Peraí que a gente vai ver.
Você viu a mensagem? A mensagem sumiu. Não sei o que é, não. Vamos embora. Se cair, gente, espera que a gente volta, tá? Isso eu também nunca vi. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí é da mais recente classificação do relevo que existe no Brasil. Não é a única, mas é a mais recente e mais complexa. Ok? Cai muito no Enem, tá? Muito no Enem. Depois de agrária, o assunto que mais cai é relevo, classificação do relevo, estrutura geológica. Essa classificação aqui, que é do Jurandir Rois, ela identificou 28 unidades do relevo. Óbvio, você não vai precisar decorar todas elas. Se acostumar com essa imagem é bom. Você mais ou menos se localiza para poder entender as 3 classificações que aqui são apresentadas. Desenvolve mais aí, Rômulo, que eu não entendi a colocação. O Jurandir Rois foi o único que encontrou, além de planaltos e planícies, na sua classificação, as depressões. O que é importante você saber aqui? É como definir cada uma dessas unidades do relevo. Quais são os critérios usados nessa classificação. Tá? Os planaltos, para quem está anotando, eu vou explicar e ditar com calma. Planaltos são superfícies sempre mais ou menos planas, onde os processos de erosão, de desgaste da superfície, são sempre maiores do que os processos de sedimentação. Essa imagem aqui, ó, pode nos ajudar a entender. Nessas áreas mais íngremes e mais elevadas, o desgaste da rocha que leva o material lá para baixo é sempre maior do que o acúmulo de material sedimentar. Já nas áreas mais planas e baixas, as chamadas planícies, os processos de sedimentação, de acúmulo de sedimentos, eles são sempre maiores do que os processos de erosão, de desgaste da estrutura. A altitude não é um fator importante para essa classificação, embora planícies sejam sempre superfícies mais planas e baixas, principalmente em relação ao seu entorno. Vou repetir, tá? Planaltos são superfícies mais ou menos planas, onde os processos de erosão superam os de sedimentação. Ok? Olhando para aquele mapa ali, reparem que existem de planaltos aqui, ao todo 12 unidades. E é tudo que está em laranja. O que está em amarelo, que é um número bem pequeno aqui de unidades, são apenas 6, basicamente percorrem bacias hidrográficas, as planícies litorâneas, em algumas poucas áreas do interior, como é o caso aqui do Pantanal, por exemplo, em parte aqui do centro-oeste brasileiro. As planícies, que são limitadas no território, tá? Planícies são superfícies planas e baixas, onde os processos de sedimentação superam
os de erosão. Erosão é desgaste da rocha, eu vou falar especificamente sobre erosão daqui a pouquinho. Por que o planalto é mais ou menos plano e a planície é plana? Porque como ela é uma estrutura sedimentar, material fragmentado ele se acomoda melhor. Né? Você bota uma bacia com farinha ali, dá uma sacudida, fica retinho, né? Está muito fragmentado. Agora, as rochas, com estruturas cristalinas, por exemplo, ficam mais pontiagudas, então o relevo ele é mais ou menos plano, mas ele tem ali algumas variações, alguns acidentes. Acidentes geográficos são essas variações do relevo, uma serra, uma cordilheira, certo? Agora, a depressão, se você olhar, ela tem o mesmo número de unidades dos planaltos, é a área em verde destacada. E para entender depressão, basta você lembrar que a depressão é sempre uma área mais baixa em relação ao seu entorno. Naquele desenho que a gente estava usando aqui, uma área mais baixa, onde a bacia sedimentar está, em relação ao seu entorno, representará uma depressão. Tá? Sempre que essa área for mais baixa em relação ao seu entorno. Se for mais baixa em relação ao seu entorno e acima do nível do mar, ela é uma depressão relativa. Se essa área mais baixa em relação ao entorno for uma depressão abaixo do nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta. Ok? Depressão é sempre uma área mais rebaixada em relação ao seu entorno. Muita gente confunde a depressão com planície exatamente porque ela é uma área mais baixa e tende a ser uma região com uma estrutura sedimentar. Mas elas se diferem um pouquinho em relação à altitude e ao distanciamento entre as demais unidades. Por exemplo, tenho 2 planaltos e uma área mais rebaixada em relação ao seu entorno. Ali eu tenho uma depressão interplanáutica. Tá? Então vou botar a definição, vou explicar agora, tá, Larissa? Depressão áreas mais rebaixadas em relação ao seu entorno. A depressão relativa, ela é baixa em relação ao entorno, mas está acima do nível do mar. E o chat acima do nível do mar. Acho que eu estou digitando rápido demais. Já a depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Já ouviram falar da Baixada Fluminense, por exemplo? A Baixada Fluminense é uma área, né, formada por planícies e depressões. E, em parte, o nome é Baixada não é por acaso, porque ela também está abaixo do nível do mar. A Baixada de Jacarepaguá, em situação semelhante. Muito próximo e trechos abaixo do nível do mar. É por isso que essas regiões geralmente sofrem problemas graves, como enchentes, por exemplo. Elas estão muito baixas em relação ao nível do mar. Então a água tende a se acumular nessas áreas também. Beleza? Essa imagem aqui é importante para ajudar você a memorizar o número de unidades, mas principalmente a classificação. Tá? Todas as questões de prova perguntam ou a classificação ou características já dando o exemplo de uma determinada unidade. Ele fala, por exemplo, da depressão do Araguaia. Você já sabe que a depressão do Araguaia é essa região mais baixa em relação ao seu entorno. Olha aqui, ó, o número 15 entre 2 outras unidades, entre 2 outras unidades, e assim vai.
Beleza? Agora, eu falei bastante sobre erosão. Erosão é um processo externo modelador do relevo, que ao lado do intemperismo, modelam a superfície do planeta há milhões de anos. Bilhões de anos. A erosão nada mais é do que um processo mecânico de desgaste do material que está na superfície, principalmente as estruturas sedimentares, que já são mais frágeis por natureza, e que são levadas para as áreas mais baixas do terreno. Então, a erosão, por definição, é um processo mecânico de retirada da superfície, transporte da superfície e sedimentação de materiais da superfície. Determinadas áreas são mais suscetíveis à erosão. É o caso, por exemplo, das áreas de encostas. Quanto mais íngreme é a encosta, maior é a tendência dos deslizamentos, da remoção de material que está na superfície. A água escoa mais rapidamente pela superfície, levando esses sedimentos lá para baixo. Retirada, transporte e sedimentação. Ok? Nas áreas mais planas, a erosão pode acontecer, mas a sedimentação tende a ser mais fácil. É mais fácil eu acomodar materiais numa área plana do que tentar acumular materiais numa área íngreme. Esse é o sentido. Ambientes naturais costumam ficar preservados, sofrendo menos com erosão quando eles possuem cobertura vegetal. Se eu desmatar, aquele solo mais frágil costuma ser carregado e levado embora. E existem vários agentes da natureza, especialmente a água, em diferentes formas, interferindo nessa modelagem da superfície. Digito, erosão é um processo mecânico de modelagem do relevo a partir da retirada, do transporte e da sedimentação. O processo mecânico é físico, tá? Físico. Ele não muda a estrutura química dos elementos, mas ele fragmenta os elementos que estão na superfície, tá? Nessa imagem aqui, eu coloquei alguns tipos, tem mais uma na sequência. A erosão fluvial, flúvio, vem de rio. Aqui é o Rio Colorado, por exemplo, que abriu o Grand Canyon. O percurso dele e o desgaste das rochas do seu entorno. É um processo de milhões, às vezes bilhões de anos, dependendo da região, então a modelagem ganha bastante tempo. Já a erosão pluvial, essa é a mais comum e perigosa nas cidades, por exemplo, é a erosão das chuvas. Flúvio, chuva. Flúvio, rio. Com F é rio, com P é chuva. A erosão marinha, que modela o litoral. Esse tipo de formação aqui, ó, que você está vendo, são as chamadas falésias. São esses paredões quase verticais que ficam muito na linha da costa, que sofrem com constante movimento aqui das marés, com a força das ondas, das ressacas, levando esse material embora e deixando esse paredão rochoso. É uma estrutura sedimentar, tá? Fazendo uma linha de costa. Esse tipo de paisagem aqui é muito comum nas praias do Nordeste, por exemplo. A gente vê muito esse tipo de formação. A eólica, que tem mais um exemplo aqui embaixo, que vou explicar na sequência, é a erosão dos ventos. O vento batendo constantemente ali nas rochas, levando ao seu desgaste.
essas ondulações que você vê aqui, ó, nessa areia, que lembra uma duna de um deserto, por exemplo, é fruto de um processo de erosão eólica muito longo, muito extenso. Isso, fluvial pelos rios, Milena. Sim, Rômulo, tem. Essas todas atuam e às vezes até de maneira concomitante, tá? Ao mesmo tempo. Só que em algumas áreas, em algumas paisagens, quanto mais seco, por exemplo, mais fácil de perceber, a erosão eólica fica mais destacada. Em homenagem ao professor William, né, fluminense, por exemplo, é uma palavra que tem relação com os rios, né? Significa entre flúvios, entre rios. Lembra que os portugueses, ao chegarem aqui, achavam que a Baía de Guanabara era um rio, né? E lá para o interior, o rio Paraíba do Sul cercava uma parte do território entre rios, ou seja, entre flúvios, fluminense. Vamos lá, hein? Fluvial é rio. Fluvial, chuva. Eólica, ventos. E em relação aos ventos, eu quero que vocês olhem essa imagem que está aqui embaixo. Ó. O nome dessa formação bem estranha é copa ou taça, pelo seu formato, tá? Lembra uma taça. Reparem que aqui embaixo, a base da rocha é mais estreita do que o seu topo. Uma formação estranha, né? Por que isso aqui acontece? Tá vendo esse piso aqui, cheio de sedimentos? Esses grãos que aqui estão sobreviveram a processos de desgaste de rocha e, consequentemente, são minerais mais resistentes. Quando começa a ventar nessa região aqui, o vento suspende, mas não muito, esses sedimentos que estão aqui. E eles vão colidindo, vão se chocando com a rocha na base, muito mais do que no topo. Já foi na praia no dia de muito vento? Meninas principalmente gostam de pegar muito sol e tal. Não dá para ficar deitado, né? Porque a areia vem na cara. Aí você fica em pé, a areia bate na tua perna, mas não bate na sua cara. É o caso aqui. Desgasta mais a base do que o topo. Vai chegar um momento que esse peso aqui vai ser tão grande que essa estrutura vai colapsar, vai se romper. Aí vai aparecer uma rocha solta assim na superfície, no meio do nada. O fato é que esse desgaste vai acontecendo progressivamente ao longo do tempo. É também fruto da erosão eólica, ok? Minerais que vão colidindo por conta da força dos ventos e desgastando os minerais mais frágeis que estão aqui nessa estrutura. A rocha é formada por diferentes minerais, né? Alguns são mais resistentes, outros são mais frágeis. Os mais frágeis se desgastam primeiro. Beleza? E uma erosão que não é muito comum aqui no Brasil, né? Essa aqui, ó, do lado esquerdo, que é a erosão glacial. É a água, geralmente da chuva, ela entra numa fenda, né, num veio, e ao congelar, o gelo não se expande. Nessa expansão, o gelo gera uma dilatação que pode levar a uma ruptura de rocha, como essa imagem que está aqui embaixo. Tá? Reparem que essa rocha aqui está toda quebrada, numa área de temperatura muito baixa, né? Tem gelo aqui na superfície, no segundo plano. Aqui, fatalmente, a água que estava infiltrada entre essas rochas promoveu essa dilatação a ponto de romper as rochas. A erosão glacial também é um belo exemplo de processos de erosão. Marcelo, eu botei essa imagem aqui, ela está também no desenho anterior
na erosão pluvial, tá? É porque o Enem já cobrou algumas vezes de maneira direta essa palavra chamada vossoroca. E aí essa imagem aqui, ela deixa mais nítido. Mas a medicina, sim, medicina é muito fechada. Oi? Opa, saiu, voltou. Cuidado com o microfone. Reparem que aqui, ó, o relevo tem uma declividade, né, uma encosta. Esses veios abertos aqui são as chamadas vossorocas. Vossoroca nada mais é, tá, do que um processo de erosão pluvial que vai abrindo esses veios, né, esses sulcos, essas ravinas gigantes. Tá? Sulcos ou ravinas. E nada mais são do que caminhos que essa água faz levando sedimentos para outros lugares. A pergunta que caiu na questão do Enem mostrava uma imagem como essa, em que quase não havia vegetação e esses buracos abertos na encosta ficavam evidentes. Aí a resposta era vossoroca. Lembra que o Enem é uma prova de âmbito nacional. Nem todo mundo tem o mesmo nível de formação, mas a palavra vossoroca é muito conhecida para quem trabalha no campo, para quem vive em zona rural ou em áreas montanhosas que estão suscetíveis a esse tipo de fenômeno. Ele talvez não conheça o nome do processo técnico, que é erosão, mas ele conhece a vossoroca. E você que faz a prova precisa conhecer todos eles. Tá certo? O processo de vossorocamento é o processo de abertura das vossorocas. Qual parte, Júlia? Essa sobre as vossorocas? Repito. Essas aberturas que acontecem aqui na superfície, chamadas de sulcos ou ravinas, nada mais são do que caminhos que a água fez, carregando sedimentos para essas áreas mais baixas do terreno, levando o sedimento embora. Quando chove, a água escoa por esse caminho, que é o caminho mais fácil para chegar na parte mais baixa do terreno. E ao longo do trajeto, vai levando esses sedimentos. Você pode reparar que é uma rocha frágil, né? Lembra muito areia, assim, um solo poroso. Então a água vai passando ali e vai carregando esses sedimentos. Quanto mais forte é a chuva, mais intensa é a passagem pela superfície e, por consequência, o processo de erosão. Foi? Obrigado, professor. Não tinha entendido. Obrigado. Nada, que isso? Pois não, Milena? Repito, erosão glacial é provocada pelo congelamento da água em fissuras, em fendas, e a partir da dilatação do gelo, né, o gelo se expande. Lembra daquela garrafa que tu esqueceu no freezer, que estourou? Pois é, a mesma coisa aqui. A diferença é que o gelo vai fazer isso com a rocha. Vai gerar tanta pressão que consegue romper com as estruturas químicas que formam a rocha. Os minerais se partem. Se você olhar, são formas bem retas, né? As estruturas químicas dos minerais, elas permitem esses cortes assim, quase retilíneos. Não sei se alguém já viu aqui como é que se quebra pedra de maneira artesanal em pedreira, né? O cara vai com uma ponteirinha pequenininha, ele vai batendo ali no veio. Daqui a pouco aquela rocha gigante de toneladas se abre como se fosse uma folha de papel. É o que está acontecendo aqui com a erosão glacial.
Rômulo, de Brumadinho, lá do acidente, ele tem relação com o processo de erosão, mas nesse caso por conta de um acidente, né, de uma estrutura humana desastrosa que acabou carregando tudo lá para baixo. Né? Você represou lá em cima a água, quando liberou aquela energia toda, carregou tudo que estava pelo caminho. Tá? Tem relação com o processo natural, mas muito agravado pela ação antrópica, né, pela ação humana. Em condições naturais, seria você olhando para uma encosta que desliza, eventualmente. A gente que mora aqui no litoral, mora perto de muito morro, né? Então, de vez em quando tem chuva muito intensa, aquele deslizamento de encosta é um processo de erosão. Tá? Se é um terreno sedimentar, aquela água que vai ficar passando ali em constantes chuvas pode abrir esses veios, esses sulcos, que dão origem à vossoroca. E aquele espaço não se recupera mais. Espontaneamente não se recupera mais. A vossoroca, inclusive, não acontece de uma hora para outra, não, tá? Ela é um processo constante. A água está sempre passando ali, sempre levando sedimentos, abrindo aquele veio de forma cada vez maior, mais profunda. Mal comparando, é a imagem que a gente viu aqui, ó, do Rio Colorado. Olha o tamanho desses paredões rochosos aqui do Grand Canyon. Como é que aquele rio que passa lá embaixo conseguiu modelar essa estrutura toda? Foi desgastando, 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 levando os sedimentos embora. Tá? É sempre do mesmo jeito. Sim, Milena, o caso de Brumadinho, eles construíram uma represa para aquele material de descarte da mineração. Né? Infelizmente, essa represa foi mal utilizada. Né? Encheram demais e não fizeram as drenagens necessárias. Aquele terreno foi acumulando água, o peso mais essa água levou aquela estrutura para o colapso. Sim, a natureza é linda, poderosíssima. Agora, quando a gente se depara com esse tipo de fenômeno, é assustador, né? Por exemplo, furacões. Já peguei 2. Né? É assustador. É assustador. É assustador. Eu estava em Miami, né? Então, assim, uma chuva muito forte, com ventos muito fortes, enchendo tudo que você pode imaginar. Nem era um dos furacões mais fortes ali, tanto é que tem uma cena engraçada que eu fotografo a minha mulher olhando a previsão do tempo, tá a repórter da previsão do tempo sorrindo, falando de hurricane, né? Furacão, e sorrindo, mostrando a trajetória exatamente onde estava. É uma mulher com o olho desse tamanho, arregalada, assustada, né? E praticamente tudo destruído, tudo alagado. Eu visitei um museu lá chamado Biscaia. Aí vai escutando a história do museu, né? Aí assim, esse museu foi destruído no furacão de 29, no furacão de 32, no furacão de 47, no furacão de 65. Só tem história com área destruída por furacão. Tornado também, né? Já peguei também. É um fenômeno assustador pra gente, então, que não está acostumado. Mas o pior de todos é terremoto, tá? Sensação indescritível. Bêbado no ônibus, voltando na estrada velha lá da Amaral Peixoto, que é toda irregular. Eu acho que é essa sensação aí que dá para comparar. Por falar em água... Não, tudo não. Só furacão, terremoto, tornado. Só. Geógrafo é aventureiro, né? Gosta de passear. Vamos lá, hein? Vamos avançar um pouquinho. Nesse desenho aqui,
existem duas estruturas geológicas. O escudo cristalino, que é essa rocha aqui no desenho identificada por esse marrom. O escudo cristalino é a rocha matriz, a rocha de origem vulcânica direta. Ela, além de mais rígida, ela é formada por minerais dos mais variados que são explorados economicamente, como ferro, manganês, bauxita, cobre, ouro, entre outros. Já nas bacias sedimentares, que são formadas por sedimentos de outras rochas, a maioria dos recursos que são explorados, eles são acumulados aqui ao longo do tempo, e especialmente os de origem fóssil, como o petróleo, o carvão e o gás. Sempre que você analisar um terreno e naquele terreno for possível encontrar vestígios de animais, de vegetais, de conchas, ostras, você está estudando uma estrutura sedimentar. Quanto mais desgastado é o relevo, é o caso do relevo brasileiro, mais bacias sedimentares ficam afloradas na superfície e, consequentemente, mais sedimentos passam a existir nesse tipo de estrutura. Fiquem atentos a isso, tá? Nas bacias sedimentares eu exploro petróleo, carvão, gás mineral, água, tá? São estruturas sedimentares que eu encontro esses recursos que se acumulam junto com os sedimentos de outras rochas. Já no escudo cristalino, minerais metálicos, por exemplo, como ferro, manganês, bauxita, cobre, alumínio, entre outros. Sabe o granito da pedra da tua pia? O granito, ele sai do escudo cristalino, é uma rocha metamórfica, né, transformada, muito calor, muita pressão, mas ela é do escudo cristalino, uma rocha maciça. Todo esse material é extraído do chamado escudo cristalino. O nome dobramento moderno ele está associado às grandes cadeias montanhosas do planeta. Está aqui no desenho, não precisa se preocupar, são formações bem recentes. É o caso da Cordilheira dos Andes, é o caso da Cordilheira do Himalaia. Essas dobras são geralmente formadas pelo encontro de placas tectônicas, que se dobram exatamente por conta desse movimento de choque entre placas. E aí, geralmente, esses fenômenos geram, por consequência, grandes terremotos, né? Por conta dessa movimentação. Eu estava estudando o Japão recentemente. Os últimos registros do Japão calculam, em média, 5.000 terremotos por ano. Dos mais sutis e imperceptíveis, esses a gente tem aos montes aqui no Brasil também, até os mais graves, né? Os colapsos mais graves. Né? E sim, há terremotos no Brasil. Eles existem, só que são de baixa intensidade, de baixa magnitude. Isso também acontece. Vamos lá, Larissa. Nas bacias sedimentares eu encontro carvão mineral, petróleo, gás natural, água. Esses são os principais, né? Os principais. Nossa, fui falar de chuva e vem uma chuva forte agora. É, tá chovendo bastante aqui. É, lembrou, né? Tem isso. Pode fechar um pouquinho, por favor. Obrigado.
Aí eu tenho que fechar aqui, para não morrer de calor, morrer sem dinheiro com o aço. E eu não viajo para ver terremoto de novo. Por falar em água... Ah, desculpa. Deixa eu ver se tem mais a pergunta aqui. Sim, Larissa, são vários ao longo do dia, né? Vários lugares diferentes também. É o país inteiro tremendo, mas em regiões. É como aqui no Brasil. Sugiro a vocês, quem tiver curiosidade de se interessar, entrar no site brasileiro, tá? De sismologia. Eles mapeiam os terremotos que acontecem todos os dias no Brasil. São imperceptíveis, mas eles existem. Tá? De vez em quando tem um pouquinho mais forte, balança um prédio, mas é raro ter um episódio mais grave. Por falar em água, tá? Falar em água. Já conversei com vocês sobre o consumo de água virtual. A gente está vivendo um problema sério de escassez de água para a geração de energia, principalmente, né? E certamente para o abastecimento doméstico, considerando as fontes que habitualmente nós usamos para isso, que são os reservatórios de água, né? Os açudes e assim por diante. O equilíbrio, né, do ciclo da água depende de inúmeros fatores, né, de várias forças da natureza, e em especial aqui no Brasil a gente tem comprometido uma das principais, que é a cobertura vegetal, especialmente da Amazônia. Boa parte das bacias hidrográficas da área mais importante para o abastecimento do Brasil vem das chuvas provenientes da floresta amazônica, os famosos rios voadores. Desmatando a floresta, eu diminuo a oferta de água para a atmosfera, consequentemente eu interfiro na quantidade de precipitação, de chuva, que chega até a cabeceira dessas bacias, e os reservatórios chegam aos níveis críticos que a gente conhece. Essa realidade do Brasil, muito nova, ela já é amplamente conhecida em várias regiões do planeta em que a escassez de água já é muito grave, tá? Seja pela destruição ou pela carência mesmo. As regiões desérticas, por exemplo. Não vai faltar água, tá? Óbvio que não vai faltar. Existem tecnologias de dessalinização de água, né, de purificação de água. O que vai acontecer, lamentavelmente, é que a água, assim como quase tudo na nossa vida, vai ficar cada vez mais cara. A gente vai pagar cada vez mais caro para ter acesso. E isso exclui especialmente as populações mais desfavorecidas. Por causa disso, tá? Por causa disso, energia, Rômulo, essa a gente vai pagar mais caro também, já está pagando, mas a gente vai ter também outras fontes geradoras, né? Hoje a gente compra energia de outros países, liga a termoelétrica queimando petróleo, né? A gente tem alternativas para gerar energia, infelizmente a maioria ainda poluente. Solar e eólica crescem, mas de maneira muito lenta ainda, né? Agora, no caso da água, sem luz, beleza, você vive. Não vai ser bom, mas vive. Mas sem água, tu vai durar horas. Né? Dificilmente você vai conseguir sobreviver sem isso, né? Então é um caso mais crítico. Há muitos estudiosos que apontam a água potável, né, água para consumo direto, como o que o petróleo hoje representa para a geopolítica mundial, né? Uma guerra por conta de água. Já ouviu falar de água virtual? Consumo de água virtual? Já falamos sobre isso em aula. Água virtual. A água virtual é a água que está inserida numa cadeia produtiva e a gente não consome de maneira direta. Mas para produzir aquele bem, é necessário gastar uma quantidade grande de água. E aqui estão alguns exemplos, tá? Para fazer 1 quilo de carne bovina são quase 21 mil litros de água que se gasta.
ao longo de todo o processo da produção. Para fazer 1 quilo de queijo, 5.000. Para fazer um carro, quase 15.000. E assim vai. Poderia dar aqui vários exemplos em que a água está diretamente inserida no processo produtivo, mas não no produto final. Está na cadeia de produção. É aí que entra a grande questão. Se a humanidade consome muito carro, ela consome água, mesmo sem diretamente ter acesso a ela. E quanto mais carro você consome, mais água é consumida também. Essa é a água virtual. Tá? Sim, no processo, né, de tecelagem, de corte, de estamparia, às vezes do próprio cultivo de algodão com a irrigação. É todo o processo dessa cadeia produtiva. Tá? É interessante, né? A água virtual, ela é hoje responsável por uma parte expressiva do consumo da água doce que a gente utiliza e precisa passar por um processo de adequação, seja com sistemas mais eficientes de produção, mas principalmente com técnicas de manejo que possam fazer o reaproveitamento da água. Em questão no simulado falando disso. Por exemplo, o sistema de reuso de água. Muitas indústrias que usam muita água precisam criar sistemas em que essa água ela volta para sistemas de tratamento e se integram novamente à cadeia produtiva e ela vai ser usada sem ser descartada com os resíduos na natureza. Há sistemas que você não pode usar água salgada, né? A salinização leva à perda dos equipamentos. Então você precisa da água doce. Então como é que você faz para não consumir sempre uma água e desperdiçar? É criar sistemas de reuso. Sem dúvida, Rangel, tem a ver com a crise hídrica e com a oferta do recurso disponível em várias regiões do planeta. Por sorte, o mundo desenvolvido enfrentou esse problema primeiro. E como algumas áreas têm uma carência muito grande de água, o caso da Europa, por exemplo, eles já pensaram em sistemas cada vez mais eficientes que adequam a produção a um racionamento de energia, um sistema mais eficiente de consumo e, especialmente, aos sistemas de reuso. Mas lembra, por exemplo, que na agricultura irrigada não tem reuso. Eu molhei o vegetal, molhei o solo, aquela água não tem como aproveitar de novo. A água que você bebeu não dá para aproveitar de novo. Então, não é em qualquer cadeia produtiva que essa água poderá ser reaproveitada. E, além disso, sistemas assim são caros, então isso vai ser repassado para o custo dos produtos. É por isso que muitas indústrias, de um modo geral, preferem se mudar para países em que a legislação é frágil, não protege o meio ambiente, por exemplo, e eles fazem o que bem entendem. Nas áreas mais exigentes, eles precisam se adequar a uma legislação que se preocupa mais com o meio ambiente. A água de reuso, o racionamento de consumo, a busca, né, por sistemas alternativos, estão inseridos em um conceito chamado desenvolvimento sustentável. Está todo ano na prova do Enem. O que é o desenvolvimento sustentável? É garantir que a população consuma recursos, que a sobrevivência exige o consumo de recursos, mas que esse consumo racional permita que as atuais e futuras gerações possam consumir também. Tá? Por exemplo, desmatamento é um problema. Só que eu preciso de madeira para fazer papel, para a construção civil. Se eu desmatar tudo que é vegetação natural, uma hora não tem mais árvore para cortar. Como é que eu posso resolver esse problema? Me dá a solução aí.
Exato, o reflorestamento. Se eu tiver uma área que já foi desmatada, né, e reflorestar e consumir apenas aquilo que eu replantei, eu consigo atender a demanda para produzir papel sem destruir novas áreas e permitindo que as gerações futuras também possam consumir o recurso. Reciclagem, reaproveitamento de materiais, sistemas mais eficientes como, né, o de água de reuso. Ah, sim, ser humano para destruir é ótimo. Inclusive, quando a gente fala em aula de impacto ambiental, me dá um exemplo de impacto positivo, o pessoal dá uma travada, né? O ser humano é ótimo para destruir. Rangel, o agronegócio, ainda mais aquele que depende de agricultura irrigada, fica de fato muito comprometido. Mas não é o principal setor, a indústria é pior. Porque o volume de produção industrial é sempre muito mais acelerado. E para nós, o consumo doméstico, que tem uma participação de consumo menor, depende dessa água para a sobrevivência. A água você toma banho, que dá descarga, que lava a louça, que lava a roupa, que bebe. Esse tipo de sistema é muito complexo. E a questão não é só ter a água, né? É a qualidade da água, o preço dela. Na Europa, por exemplo, a água tem um custo muito alto em muitos países. Tem racionamento de consumo muito rigoroso, porque é caro. Então as pessoas economizam muito, exatamente porque o preço é muito salgado. É uma garrafinha de água que tu paga aqui R$2, R$3, 5 no shopping, vai custar lá 15, 18, 20. Tá? Milena, mais ou menos, porque parte é consumida, né? Parte infiltra, vai para lençol freático. Sim, caríssimo, caríssimo. E há racionamento de consumo, né? Muito comum. Agora, você cria hoje sistemas mais eficientes, né? Descargas. E quando você faz o xixi, por exemplo, tu aperta um botão, desce menos água. Né? Quando é, né, cocô, aperta o outro botão para descer mais água. Então você vai criando mecanismos que ajudam a diminuir o consumo. Júlio, o consumo doméstico tem impacto bem pequeno. Geralmente são os setores agrícolas e industriais que consomem a maior parte da água. No entanto, esse consumo é vital para a nossa sobrevivência. O grande problema, Valéria, é que essa chuva ela não acontece necessariamente nas áreas onde os reservatórios estão. Você não tem como direcionar a massa de ar para lugares específicos, né? Então isso é um problema. Se essa chuva acontecesse em lugares onde os reservatórios estão, o problema seria certamente, né, mitigado, né? Nós diminuiríamos esse impacto. Posso mudar a chave? O último assunto que a gente tratou em aula foi espaço agrário, estrutura fundiária, e esses assuntos estão tanto na parte de história quanto de geografia, tá? A estrutura fundiária brasileira, ela apresenta um traço muito marcante, a gente usou essa imagem aqui, inclusive, na nossa aula, de concentração de terras, de concentração fundiária. Fúndio é terra, tá? Como é que esse gráfico me mostra isso? O que está em azul é o número de propriedades, unidades. O que está em laranja é a área ocupada por essas unidades. Como é que eu leio esse gráfico? Eu tenho um número gigantesco de propriedades que são pequenas e ocupam uma área muito pequena do território nacional. Enquanto que grandes propriedades, que tem um número reduzido de propriedades, ocupam uma área gigantesca
Isso mostra como a distribuição da terra é desigual. Muita terra na mão de poucos. A nossa herança histórica sempre foi de um caráter concentrador de terras e que só se agravou ao longo do tempo. Com as Seis Marias, com a Lei de Terras e com o Estatuto da Terra, não importa em que momento, o processo de concentração só piorou. Agora, nessa última etapa, a mais recente, por exemplo, o Brasil se modernizou demais. Já respondo, Larissa. A Revolução Verde, a modernização do campo, o aproveitamento do nosso potencial agrícola, fez com que o Brasil transformasse-se na maior, ou a segunda maior, depende do momento, potência agrícola do planeta. Isso é bom por um lado, né? Porque a gente se destaca em alguma coisa. Mas é ruim porque o produto agrícola tem baixo valor de mercado, a gente se torna dependente de outros mercados consumidores. Eu queria estar produzindo microchip sofisticado, né? A gente produz soja, algodão, milho. Espera aí. Bom, o que isso aqui importa? É que a modernização do campo envolveu especialmente a produção de grãos, tá? Soja, trigo, tá aqui na legenda. Essa imagem aqui caiu numa prova do Enem, tá? E já caiu diversas vezes o assunto. Era esse gráfico. O que esse gráfico está mostrando? Ali em preto, mostra o tamanho da área plantada. Reparem que de 1990 até 2002, o tamanho da terra praticamente não mudou. Em compensação, nas lavouras desses grãos, olha como a produção cresceu. O total produzido cresceu muito. Qual é o nome do conceito que relaciona o aumento da produção numa mesma área plantada? É o conceito de produtividade, que é geralmente alcançado pela modernização do campo, pela introdução de tecnologias no sistema produtivo. Plantas transgênicas, equipamentos mais sofisticados, né, defensivos químicos, qualquer tipo de tecnologia que potencialize a produção. O problema é que essa modernização atinge um punhado muito seleto de produtores rurais do agronegócio, não chega à população mais pobre do campo, por exemplo, e isso vai gerar, com a mecanização do campo, desemprego, concentração de terras, êxodo rural e aumento dos conflitos do campo. O último material tem esse papelzinho inteiro lá, tudo escrito. Por um lado, a produtividade e o alcance da nossa produção no mercado mundial fica, né, em grande volume, cada vez mais competitivo, mas, por outro, agrava quadros de desigualdade entre as populações, sobretudo para a população mais pobre, que não tem acesso à terra e agora não tem acesso ao emprego na terra e precisa se virar para sobreviver. Tá acabando, tá acabando. Eu dei até uma aceleradinha nesse final, deixei o tema, eu acho que é mais tranquilo, né? E se não desse tempo, eu atropelava ele um pouquinho, tá bom? Agrária é o tema que mais cai na prova do Enem. Há pelo menos 4 questões na prova, entre história e geografia, cobrando esse assunto. Até em sociologia, tá relacionando esse assunto, de estrutura fundiária, suas características e consequências. Tem que lembrar disso, tá? Tranquilo? Eu também me amarro em dar aula para vocês. Me divirto. Então, pessoal, sinto dizer, mas a gente chegou no final.
era uma revisão para o simulado, né? Um panorama dos temas que ali estarão sendo, que serão cobrados, né? Que estarão na prova de vocês do sábado. Rapidinho, né? Falaram que eu não podia passar ali de 9h30 de jeito nenhum. Mas não tem problema, a gente vai se encontrar em relação a conteúdos novos em outros momentos. Andei escutando uns boatos legais aí, não vou antecipar nada não, senão o William briga comigo, mas de aumento de aulas, de repente aula presencial em algum momento. Escutei uns assuntos assim. Vamos torcer para que isso se efetive, né? Que seja possível o quanto antes. Que a gente se encontra e aí passa a noite inteira juntos para fazer uma aula bacana, tá bom? Beijo a todos. A gente vai ter que ver a seleção brasileira agora, né? Mas fazer o quê? Se fosse o Flamengo, a gente ia ficar mais feliz. Beijo a todos. E não esqueçam, hein? 8 horas da manhã, cafezinho, lápis na mão e dedicação ao simulado, tá? Não percam, Boa não noite, percam. professor. Aula maravilhosa. Sempre um prazer, viu? Fiquem com Deus. Beijo a todos.